Alemanha é uma das favoritas. Mas por que ela tem esse favoritismo? Porque tem uma geração cheia de novos talentos. Olha, eu, o repórter cinematográfico Kleber Schettini, o produtor Rodrigo Araújo, nós ficamos 20 dias na Alemanha para tentar responder a essas perguntas. E eu faço um convite a você. Vamos viajar juntos? Vamos sair aqui agora, do sul da Bahia até a terra do futebol. Eles não inventaram o futebol, mas se apaixonaram por ele. A Alemanha não é conhecida como o país do futebol, mas poderia ser. Um gigante do esporte mais popular do mundo. Uma camisa que pesa como pouco. 3 títulos mundiais, 7 finais de Copa. E que soube mudar o rumo para evitar a decadência. Nos últimos 14 anos, uma espécie de revolução sacudiu o futebol alemão. O resultado, estádios lotados, futebol ofensivo e dezenas de novos talentos revelados. Nossa equipe percorreu quase 4.000 quilômetros pela Alemanha. Fomos a 12 cidades para descobrir qual o segredo deles. Porque o país é um dos fortes candidatos ao título. Nossa viagem começa nas origens disso tudo. Uma pequena cidade no norte da Alemanha, Braunschweig. Foi aqui nesse pátio, no fim do século XIX, que o professor alemão chamado Konrad Koch trouxe da Inglaterra uma grande novidade. Uma bola e regras de um esporte diferente. Foi assim que numa escola nasceu uma das maiores escolas do futebol mundial. Naquela época, em 1874, a ginástica era o grande esporte na Alemanha. E o professor Konrad Koch quis mudar isso. O diretor da escola hoje, Manfred Wildhagel, conta que ele foi perseguido. A sociedade alemã achava o futebol algo menor. Ele mostra o livrinho de bolso escrito por Koch, com as regras do futebol que depois foram adaptadas às oficiais feitas pelos britânicos. A saga de Konrad Koch foi retratada no filme Lições de um Sonho. Sem saber, aquele professor, no fim do século XIX, iniciou algo que passaria a fazer parte da identidade cultural do povo alemão. Ao longo do século seguinte, a Alemanha se tornou uma das potências do futebol. A história da seleção se confunde com a do país. Em 54, o primeiro título, apenas 9 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A conquista ficou conhecida como o Milagre de Berna. A então Alemanha Ocidental derrotou a Hungria na final. Em 74, o bicampeonato em casa. No caminho da conquista, um jogo que simbolizou aquele período de um mundo dividido. O duelo entre as Alemanhas ocidental e oriental. Em 90, o terceiro título veio entre a queda do Muro de Berlim e a reunificação alemã. O futebol assumiu um papel de orgulho, de reintegração. Mas na virada para o século XXI, a tradição esbarrou no fracasso. Na Euro de 2000, um susto. A Alemanha ficou em último lugar no seu grupo. Conquistou apenas 1 ponto, no empate com a Romênia. Era inaceitável. Nem o vice-campeonato mundial de 2002 fez os alemães perderem o foco. A revolução que eles queriam ia muito além de uma colocação numa Copa. Sabiam que havia muito a ser feito. Nascia o Programa de Desenvolvimento de Talentos. Fomos até a sede da Federação Alemã em Frankfurt. Nos corredores, as fotos traduzem a preocupação dos alemães.
Reverência ao passado, mas sempre olhando para o futuro. Todo jogador da seleção hoje, de alguma forma, passou pelo nosso projeto. Alguns foram descobertos com 11 ou 12 anos. Outros, um pouco mais velhos. Müller e Schweinsteiger, do Bayern, e Schürrle, do Chelsea, são só alguns exemplos. Tudo passava por como educávamos nossas crianças, como educávamos nossos técnicos. Vimos que outros países nos passaram, eram melhores. Tínhamos que investir na base. São vários pontos. O primeiro, os clubes. Os que participam das primeira e segunda divisões devem ter equipes de base a partir dos 9 anos. Este é o Hoffenheim, clube que virou referência no desenvolvimento de jovens jogadores. São 3 centros de treinamento na cidadezinha de apenas 3.000 habitantes. Tem investimentos ousados, como o Futebol Nauta. O Futebol Nauta foi criado para melhorar a pontaria e o reflexo dos jogadores. Eu estou aqui nesse campo artificial, cercado por 4 máquinas. Ao som de um sinal, uma delas lança a bola e eu tenho que tentar acertar onde acendeu a luz verde. Parece fácil, mas é meio complicado, né? Ainda mais para quem não é jogador de futebol como eu. Opa, lá vem mais uma. Quase acertei. Mais um aqui. Opa, acertei um. Mas não basta ensinar futebol. A escola faz parte do projeto. Todo clube deve garantir até o ensino médio de seus atletas da base. Esse colégio público tem convênio com o Schalke, um dos times mais populares do país. Já formou 250 jogadores, entre eles 2 titulares da seleção, o meia Ozil e o goleiro Neuer. As carteirinhas escolares deles estão expostas no mural, como um prêmio para a escola. As categorias de base melhoraram muito, a federação soube trabalhar bem com os clubes. Mais e mais jogadores jovens foram surgindo e chegando à seleção. Esse é o homem que comanda o programa de talentos. Frank Vormuth, técnico da seleção Sub-20. Ele explica que foi mudada a filosofia de treinamento na base. Antes, o menino mais baixo seria logo descartado. O físico era mais importante. Agora, vão em busca do talento. Para isso, além dos clubes, a federação conta com 366 pontos de apoio espalhados pelo país. Como esse, na cidade de Kemen. Uma vez por semana, garotos da região são orientados por técnicos da federação. Aqui os alemães usam o que tem de melhor, a disciplina, para garimbar talentos. O futuro do futebol alemão tratado com carinho, sob os olhares dos pais. O menino que se destaca é convidado a entrar para o projeto. Fica numa espécie de internato da bola. Tem vaga para as meninas também. Dormem aqui de segunda a sexta. Escola de manhã e futebol à tarde. Tudo bancado pela federação. De Kamen, partimos para Barzinghausen, próximo a Hannover. Um povoado, uma área agrícola. E até aqui, a busca por talentos está presente. A Federação Alemã criou o projeto DFB Mobil. São 30 carros como esse, que viajam pelo país para pequenas cidades, longe dos grandes centros. A ideia não é só procurar novos talentos, jogadores, e sim formar técnicos, criar novos professores, capazes de seguir a mesma filosofia da seleção principal. De dentro do carro sai tudo o que é preciso para um treino. São 4 pessoas para montar a atividade. A cada semana, o carro da federação vai a 3 lugares da região para uma sessão de 2 horas. São 120 aulas em um ano. Repare que quem fala é um professor bem jovem. Tobias Feldman tem só 20 anos. Ele disse que quer ser professor de educação física. E depois técnico, quem sabe um técnico do campeonato alemão. A Federação Alemã tem apostilas que ensinam que tipo de atividade deve ser feita com crianças de todas as idades. Há uma escola de técnicos. São 1.300 treinadores em categorias de base em toda a Alemanha. Formação de professores, formação de jogadores. Quando os meninos crescem um pouco, já disputam campeonatos. Esse é um jogo do alemão Sub-17.
Bayern de Munique contra Augsburg. Ambulância, venda de ingressos, placas da federação, placar. Mesmo só com os pais presentes, há a sensação de que é um jogo para valer. Dos 15 aos 21 anos, o jogador tem um campeonato nacional para disputar, por pontos corridos durante o ano todo. Com isso, a cada fim de semana, há dezenas de partidas por todo o país. Desses campeonatos surgem revelações. Uma delas tem sangue brasileiro. Léo Bittencourt, de 21 anos, nasceu na Alemanha. O atacante do Hannover é filho de Franklin, ex-jogador do Fluminense e do Bragantino, que se transferiu para o futebol alemão na década de 90. Desde os 17 anos, Léo é convocado para as seleções de base da Alemanha. É observado constantemente por alguém da federação. Quando fui convidado para a seleção da Alemanha, sub-17 também, sempre tem os olheiros, né, que vão ver os jogos onde tem jogador da seleção. Para ver os jogadores também, para ver como é que ele está no campeonato, se ele está bem ou não, para a próxima convocação, né? Eles acreditaram nas divisões de base, as seleções, e com isso estão plantando estão colhendo o que plantaram, né? Não só nos campos, mas nas arquibancadas. Com mais talento, o produto oferecido ao torcedor é melhor. A média do campeonato alemão nos últimos 6 anos foi superior a 40 mil por jogo, a maior da Europa. O que coloca a Liga Alemã como o segundo campeonato com maior presença de público do mundo, seja qual for o esporte. Só perde para a NFL, a Liga de Futebol Americano. Nos treinos, um contato próximo com os torcedores. Os clubes fazem atividades abertas, não só a sócios, mas a qualquer um. Basta chegar, entrar e curtir. Em silêncio, para não atrapalhar, como nesse treinamento do Bayern. No Hannover, a cena é ainda mais surpreendente. Jogadores vão para o campo lado a lado com torcedores. Aumentou a venda de tudo relacionado ao futebol. Camisas, produtos licenciados e mais. Segundo pesquisa feita pela Universidade de Economia e Direito da Alemanha, a seleção é a instituição com maior credibilidade no país, à frente do parlamento, dos partidos políticos, igrejas e polícia. 90,5% dos alemães se declaram torcedores da seleção e 80% apoiam o estilo de jogo, que é bem diferente de outras épocas. Um ilustre torcedor é fã da nova filosofia. Franz Beckenbauer, o maior jogador alemão de todos os tempos. Hat sich die Spielweise natürlich verändert. Man spielt heute viel offensiver. Jogamos mais ofensivamente do que na minha época. Em outros tempos, nossos principais jogadores eram de defesa. Hoje não. Nossa força está nos jogadores mais ofensivos. Ist die Offensive fast stärker als die Defensive. O futebol ofensivo não é por acaso. É uma filosofia que vem desde a seleção principal. Nas eliminatórias, nenhuma equipe europeia fez mais gols. Foram 36 em 10 jogos, média de 3,6 por partida. Os espanhóis são assim na Europa, os brasileiros também. Hoje podemos ser como eles, jogar um futebol atrativo. Brasileiros que atuam na Alemanha veem de perto a transformação dentro e fora de campo. É muita organização, né? Eu acho que tudo funciona para que eles possam estar tranquilos para jogar futebol, né? Eu acredito que não tem muitas coisas assim extracampo que atrapalhem eles. Aqui o país, quando fala em futebol, eles são super profissionais assim ao extremo. Ano passado, uma recompensa por tantos anos de trabalho. Na final da Liga dos Campeões, uma festa alemã. Bayern campeão, Borussia Dortmund vice. 12 jogadores da seleção que vai disputar a Copa estavam em campo. Todos os talentos que estão hoje na seleção nacional surgiram do projeto. Em cada posição, Löw tem 2 ou 3 opções. São muitos talentos à disposição. Isso se deve aos clubes e aos centros de formação. Das Verdienst der Clubs, die diese Ausbildungszentren installiert haben. Eles deram uma revolução na seleção alemã, né? Eles praticamente tiraram, assim, não tiraram, assim, mas todos os jogadores que já estavam assim numa idade, né, que eram
numa idade elevada assim, que eram os jogadores, né, mais experientes da seleção, mas eles tiraram todos. Basta comparar a média de idade da seleção alemã nas Copas para constatar como o time foi ficando mais jovem. Do Mundial de 94 para o time que jogará no Brasil, a média caiu quase 3 anos, de 28,5 para 25,8. 2 jogadores simbolizam o projeto de caça-talentos. Schürrle, do Chelsea, de 23 anos, e Reus, do Borussia, de 25 anos, que ficou fora da Copa depois de uma grave lesão no tornozelo na última sexta-feira. Ambos são frutos do Centro de Formação da Federação. Os últimos 2 prêmios de melhor jogador jovem de uma Copa ficaram com os alemães, Podolski em 2006 e Thomas Müller em 2010. Nas últimas 2 Copas, já com a revolução em ação, foram 2 vezes terceiro lugar, em 2006 e 2010. Mas e se a Alemanha, depois de tanto esforço, não ganhar a Copa? Em palestras que dá em todo o mundo, o coordenador do projeto, Frank Wormuth, costuma dizer que o mais importante não é um título. O objetivo é cuidar bem do futebol, criar novos jogadores, novos técnicos e novos apaixonados pelo futebol. É uma Alemanha surpreendente em todos os aspectos. Até aquela famosa cintura dura está se aposentando. A moleque. Neuer teve aulas de samba com Tiburcio, amigo de Rafinha, colega do Bayern. Tombando de novo, né, moleque? Ele dança bem, é meu técnico. Das mein Coach? Mais leves, mais divertidos, mais ofensivos. Os alemães vêm mostrando que é possível aliar disciplina e talento, método e criatividade, tradição e inovação. Eles não inventaram o futebol, mas tiveram a capacidade e a coragem de se reinventar.